Na Rússia, estão cancelando em massa a realização dos desfiles da vitória em 9 de maio, culpando a Ucrânia por preparar ataques em grande escala. Paralelamente, o regime de Putin ameaça pela segunda vez em uma semana atacar o centro de Kiev caso não haja trégua no dia da vitória. Na véspera, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia chegou a enviar uma nota com ameaças às missões diplomáticas e representantes de organizações internacionais na Ucrânia, pedindo a evacuação urgente de pessoas de Kiev. Mas, como ficou claro, Vladimir Putin está deliberadamente provocando a Ucrânia a atacar Moscou no dia 9 de maio. Afinal, isso se tornaria um ótimo pretexto para uma nova mobilização e intensificação das repressões e acusações contra a Ucrânia na União Soviética. Não está descartada uma escalada ainda maior, até mesmo a demonstração de prontidão para usar armas nucleares táticas. Se o Kremlin realmente quisesse um cessar-fogo, a Rússia não continuaria bombardeando as cidades ucranianas agora. Afinal, Vladimir Putin não pode deixar de entender que, com esses ataques, ele mesmo dá liberdade de ação a Kiev antes de 9 de maio. Mas talvez seja exatamente isso que ele pensa. E agora vamos analisar essa versão. Meu nome é Alexei Peti. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo, ou pelo código QR na sua tela, ou ainda através do patrocínio na plataforma do YouTube. O episódio será interessante e útil para você, e no final do episódio vou pedir que apoie o trabalho do nosso canal no YouTube com suas doações. Vou começar com as últimas notícias. Em várias regiões da Rússia, foi anunciado o cancelamento total dos desfiles da vitória em 9 de maio, assim como a introdução de restrições adicionais para as comemorações. De acordo com as informações publicadas pelo projeto Astra, pelo menos em 15 regiões da Federação Russa foi completamente cancelada a realização da Parada de 9 de maio. Estamos falando das regiões de Belgorod, Voronezh, Kursk, Briansk, Rostov, Saratov, Ryazan, Kaluga, Oriol, Pskov, Novgorod, Nizhny Novgorod e Leningrado, assim como do Krai de Krasnodar e da Chuvashia. Na própria capital da Federação Russa, neste ano, o desfile acontecerá sem equipamentos militares, e isso acontece pela primeira vez desde 2007. Em São Petersburgo também foi cancelada a demonstração. Nos territórios ucranianos ocupados também foram cancelados todos os desfiles militares. Em várias regiões da Rússia foram impostas restrições adicionais, incluindo o cancelamento de queimas de fogos e interrupções no acesso à internet durante os dias dos eventos. Chegou ao ponto de até mesmo aquela ação deles, o Regimento Imortal, ter sido completamente cancelada e transferida para o formato online. E esse tipo de pânico demonstrativo levanta muitas questões. Afinal, objetivamente, os drones ucranianos poderiam ter atacado o desfile da vitória no ano passado, mas naquela época os desfiles por algum motivo não foram cancelados, assim como no ano retrasado. E este ano, de repente, cancelamentos em massa dos desfiles sob o pretexto da ameaça ucraniana. Chegou ao ponto de o regime de Putin já pela segunda vez em uma semana ameaçar atacar o centro de Kiev caso não haja trégua no dia da vitória. Na véspera, apareceu aquela que está sempre bêbada. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Mashka Zakharova, declarou que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia enviou uma nota com ameaças às missões diplomáticas e representantes de organizações internacionais. Moscou exigiu que os diplomatas de outros países levassem a sério a mensagem do Ministério da Defesa da Federação Russa, na qual ameaça lançar um ataque maciço de mísseis contra o centro de Kiev. Se Moscou for atacada durante o cessar-fogo nos dias 8 e 9, o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa também pediu para garantir a evacuação antecipada do pessoal das missões diplomáticas e de outras representações em Kiev. No Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa foi garantido que um contra-ataque pode ser realizado inclusive contra centros de tomada de decisão. Ouvimos sobre esse centro decisório durante toda a guerra em grande escala. E já adianto que os russos nunca podem realizar um contra-ataque. Aqui é preciso usar a lógica e entender as relações de causa e efeito. Quem começou a guerra foi a Rússia suja e selvagem.
Portanto, ela é a agressora e só a Ucrânia pode realizar um contra-ataque. Tudo o que a Rússia faz é pura agressão. Qualquer ataque é agressão, e a Ucrânia apenas responde. A Rússia não pode realizar um contra-ataque. Mais uma vez, relações de causa e efeito. Separadamente, essa bêbada embriagada, Mashka Zaharova reclamou que quando o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, insinuou a participação de drones ucranianos no desfile do Dia da Vitória em Moscou, ninguém na cúpula da comunidade política europeia o repreendeu. Além disso, a embriagada Zaharova acrescentou cinicamente que a Rússia supostamente não age como agressora, mas apenas se defende. Ah, claro, como sempre, eles não atacaram, só estão se defendendo. E sobre isso, a publicação polonesa Rzeczpospolita publicou uma matéria no qual afirma diretamente que Vladimir Putin está praticamente provocando um ataque contra Moscou ou então está preparando ele mesmo esse ataque. E faz isso de forma totalmente consciente. A seguir, uma citação da publicação Rzeczpospolita. A Europa teve uma chance mínima de um cessar-fogo de vários dias pela primeira vez no 5º ano seguido da guerra em larga escala da Rússia contra a Ucrânia. Quando o Kremlin anunciou um cessar-fogo unilateral que deveria entrar em vigor nos dias 8 e 9 de maio durante o desfile propagandístico da vitória de Vladimir Putin, a Ucrânia habilmente superou o Kremlin, propondo seu próprio cessar-fogo, que deveria começar na noite de 5 para 6 de maio e durar por tempo indeterminado. Assim, a Ucrânia conseguiu mais uma vez expor as verdadeiras intenções de Vladimir Putin nesta guerra. A frágil chance de paz foi destruída pelos bombardeios aéreos russos contra as cidades ucranianas. E aqui vale ressaltar que, segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, como resultado dos ataques russos na noite de 6 de maio, 27 civis morreram e pelo menos 120 ficaram feridos. Assim, a Rússia respeita o cessar-fogo. Logo após a meia-noite, os russos violaram o cessar-fogo, bombardeando cidades ucranianas com mísseis e drones durante toda a noite. Agora vamos refletir sobre isso. O bom senso indica que Vladimir Putin deveria estar interessado, pelo menos, em um cessar-fogo temporário. Pelo menos para dar à indústria petrolífera russa e a esses depósitos e terminais de combustível que recentemente sofreram muito com os drones ucranianos, que aliás já chegaram aos Urais, a oportunidade de se recuperar, respirar, passar por reconstrução, fazer reparos e assim por diante. Além disso, pela lógica, novamente pelo bom senso, é vantajoso para Vladimir Putin um cessar-fogo para que a Ucrânia o respeite, para que até mesmo o modesto desfile de 9 de maio aconteça sem surpresas. O bom senso indica que Vladimir Putin deveria respeitar esse cessar-fogo que a Ucrânia declarou, para que a Ucrânia também respeitasse o cessar-fogo declarado pela Rússia. Mas, por algum motivo, Vladimir Putin decidiu romper o cessar-fogo, como se estivesse provocando deliberadamente a Ucrânia a tomar uma ação de retaliação. E é aqui que a publicação Rzeczpospolita levanta uma questão muito importante. A seguir, uma citação. Ou talvez a retórica ultrapassada que já é repetida há mais de 10 anos em meio ao agravamento da situação econômica, ao aumento da repressão, da censura e dos cortes de internet, já não convença mais o russo médio da necessidade da guerra contra a Ucrânia. Talvez o Kremlin precise de um pretexto para uma escalada. Putin não pode ignorar o fato de que, ao atacar cidades ucranianas, ele está, na verdade, dando carta branca às autoridades em Kiev, que podem responder de forma dolorosa justamente no dia 9 de maio. Talvez, no entanto, seja exatamente nisso que o ditador do Kremlin está apostando. Mas por quê? A questão é que Vladimir Putin poderia usar os ataques de drones ucranianos durante o desfile como pretexto para testar a lealdade de seu círculo próximo e iniciar uma nova onda de mobilização forçada. Para o Kremlin, isso também seria uma ótima oportunidade para acusar os ucranianos de romperem definitivamente as negociações de paz congeladas mediadas pelos Estados Unidos e talvez até mesmo realizar testes com armas nucleares táticas. Ainda mais porque, há alguns dias, o Kremlin ameaçou a Ucrânia com um ataque massivo ao centro de Kiev e pediu aos moradores da capital ucraniana que deixassem a cidade. Tudo se resume ao fato de que Vladimir Putin está tentando intimidar a todos. Os russos dentro da Rússia, os ucranianos na Ucrânia e os europeus, porque já estão rindo dele abertamente e entendem que ele nunca vai ganhar essa guerra. Acabou.
acabou. Para Putin, está claro como essa guerra vai terminar. Por isso, no final, eu me atrevo a supor que após 5 anos apenas da fase em grande escala da guerra contra a Ucrânia, Putin já claramente conta com uma escalada para tentar sair do impasse. Por que isso? Simplesmente porque Putin já não tem nem a menor ideia do que fazer depois da guerra. Afinal, se a guerra acabar, será necessário, dentro da Rússia, por exemplo, afrouxar pelo menos um pouco a repressão, afrouxar a censura. Você não poderá mais justificar o corte da internet e comunicação móvel alegando que é por segurança contra ataques de drones ucranianos. Mas todo esse cancelamento e flexibilização será muito arriscado para o próprio poder de Vladimir Putin. Deixo reticências aqui, compartilhe opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pet News, o link está na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos, legendas!